Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 578. E nós estamos estudando a missão dos espíritos, ok? Vamos lá então. 578. Os espíritos podem falir em sua missão por sua própria culpa? Sim, se não for um espírito superior. Então, todos nós temos nossa missão aqui na Terra. Algumas relacionadas à vida material, em profissões, descoberta de novas coisas, desenvolvimento de tecnologias, e outras relacionadas com a evolução do ser humano. E isso mais diretamente ligado ao psiquismo, né? A parte religiosa, a descoberta da imortalidade, enfim. Então, espíritos superiores que têm a missão de conduzir o espírito, de conduzir a humanidade a uma evolução, eles dificilmente vão falir, não vão falir, porque são superiores, já têm o conhecimento prévio. Agora, aqueles que estão aqui no Terra a Terra, muitas vezes reencarnam com a intenção de realizar coisas que podem falir pelo esquecimento, pelas atribulações da vida e as próprias vontades, né? Então, de repente, a minha missão aqui na Terra era ser professor. A vida profissional me colocou em outros caminhos e eu acabei não desenvolvendo essa profissão. Resolvi aderir a uma outra profissão. Aí, no plano B, eu acabo conduzindo cursos de estudos na casa espírita, como este e outros que são presenciais. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai tendo a oportunidade, mas é possível sim falir, né? Escolher não fazer ou fazer coisas diferentes, valorizando às vezes mais a vida material do que a vida espiritual. 578A. Quais são para ele as consequências? Terá que retomar a tarefa, essa a sua punição. Depois sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, a minha missão é nascer rico e proporcionar meios de vida para muitas famílias, criar empregos, pagar salários justos. Mas aí, quando eu chego aqui na matéria, eu resolvo que a riqueza é minha, que eu sou privilegiado e que os outros que trabalhem para conquistar a própria riqueza. E começo a agir com orgulho, com vaidade e deixo de atender com os instrumentos que me foram oferecidos a necessidade de outras famílias. E aí eu vou assumindo compromissos. Ao desencarnar, eu vou me deparar com a minha consciência e perceber que deixei de fazer muitas coisas e vou pedir uma nova encarnação que me será oferecida já para que eu possa fazer a mesma coisa. Ah, vou renascer rico de novo? Não. Eu vou renascer em condições para encontrar o caminho da humildade, que foi o meu principal defeito, mas também proporcionar o auxílio a muitas famílias. Então é assim, nós não vamos fugir do nosso destino. Temos as nossas imperfeições e a necessidade de nos aprimorarmos para que cheguemos à perfeição. E a misericórdia do Pai vai nos dando os meios, mas a vontade é nossa, a escolha é nossa, então, pelo nosso livre-arbítrio, muitas vezes sucumbimos diante das provas e acabamos deixando missões, compromissos assumidos para mais tarde. É como um aluno que passa o ano brincando, se divertindo, e quando chega nas provas finais não consegue a nota. O que vai acontecer com ele? Vai ter que começar tudo de novo. 579. Já que é Deus que já que é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como pode Deus confiar missão importante de interesse geral a um espírito capaz de falir? Será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou se será vencido? Claro que sabe, e seus planos, quando importantes, não são confiados aos que hajam de abandonar a obra pela metade. Para vós, toda a questão está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. É claro que o espírito que tem um desejo de fazer coisas que não está sob a sua capacidade não vai receber essa missão. As grandes revelações, como de Moisés, o próprio Cristo,
mais tarde a mediunidade, né, como o codificador, todas elas foram colocadas em mãos capazes de realizá-la. Então, a falência era quase que impossível de acontecer. Deus sabe o que é necessário a cada instante da nossa evolução. 580. O espírito que encarna para desempenhar uma missão tem o mesmo receio de outro que o faz por provação? Não, ele tem experiência. Então, aquele que pediu uma missão e tem capacidade para realizá-la e reencarna nas condições adequadas para que isso aconteça, tem uma confiança maior do que aquele que, necessitando descobrir um defeito que ainda tem, mas que não admite, vai passar por uma expiação. Então, são situações distintas, é diferente. 581. Os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com seu gênio, certamente têm uma missão. Entre eles, porém, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa a que se propuseram executar. No entanto, é preciso levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido suficiente para o século em que foi divulgado. É uma coisa assim: o espírito reencarna e tem as suas limitações, também tem os seus desejos. Então, vem, realiza aquela missão para a qual ele se preparou, e ao atingir o seu objetivo, ele acaba se envolvendo com outras situações, e que às vezes estão além da sua capacidade, por isso acabam falseando ou desejando realizar algo que não são capazes de fazer, por isso errôneos. A comparação que os espíritos fazem a Kardec aqui é que às vezes ensinamentos pueris para nós, nesse momento da nossa existência, eram grandes revelações no passado. Então, é preciso contextualizar os atos e as ações, para que verifiquemos na época o que se realmente significaram aquelas informações, que podem ter sido alavancas para um progresso que hoje nós vivemos. 582. Pode-se considerar a paternidade uma missão? Sem dúvida, é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores de seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos, do que em endireitar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Muito bem. Os filhos são missões, claro. Deus nos concede a oportunidade de educar, de amar, de conduzir espíritos que são seus filhos, em primeiro lugar, mas que são confiados a nós, para que possamos oferecer a eles um caminho, um lar, de acordo com a necessidade de cada um. Quando ele fala de que há pessoas que preferem endireitar as árvores do jardim, ele está se referindo à vida material. Às vezes o pai ou a mãe se preocupam tanto no conforto material, na estrutura familiar, em termos físicos, que trabalham, idealizando que, tendo condições de dar uma vida confortável aos seus filhos, estarão cumprindo o seu papel. Tendo condições de oferecer a eles um bom estudo, estarão cumprindo o seu papel. Mas, na realidade, os espíritos necessitam de amor, de atenção,
de compreensão. E não é só satisfazendo as necessidades materiais que nós vamos ajudar nossos filhos a evoluir. Às vezes, ao contrário. Às vezes, oferecemos tantas facilidades para eles que eles têm dificuldades depois de enfrentar as situações da vida. Então, é claro que é nossa responsabilidade e quando, por negligência nossa, o nosso filho desvia do caminho, o castigo que nós vamos receber é o sofrimento que o remorso e a visão de ver um ser em sofrimento nos trará, porque nós sentiremos a responsabilidade por aquilo que está acontecendo. Então é dessa forma que vem o sofrimento. E somos responsáveis por aqueles a quem nos foi confiado a educação, ou conduzir a um caminho de amor, de conhecimento da religiosidade, enfim. Dentro das nossas possibilidades, nós temos que oferecer o melhor de nós aos nossos filhos. É nossa responsabilidade o futuro deles. 583. Os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, não. Nós oferecemos tudo de bom aos nossos filhos e eles, assim mesmo, escolhem um caminho que não é adequado. A responsabilidade é nossa? Não. Fizemos o que estava ao nosso alcance. Oferecemos todo o nosso carinho, a estrutura familiar, a educação, bons exemplos, e ele escolheu outro caminho. Então, não podemos nos responsabilizar, porque cada espírito tem a sua missão, cada espírito tem o seu momento e o desejo de evoluir ou não. Então, ele tem o livre-arbítrio para poder escolher seus caminhos. Mas dói muito. Então, nós vamos nos empenhar ao máximo para auxiliá-los a encontrar esse caminho. E mesmo que eles não queiram, no momento da dor em que eles necessitarem de auxílio, que estejamos ali, dispostos e preparados a acolhê-los com os nossos braços abertos, assim como fez o pai de família na parábola Oxi, passou. Do filho pródigo, lembrei. Na parábola do filho pródigo, que este sai para o mundo, gasta toda a sua fortuna, e o pai observa, respeita o seu desejo. Mas quando ele, dolorido, retorna, pedindo ao pai o auxílio, o abrigo, ele o recebe com braços abertos. Que aprendamos com essa parábola e ofereçamos aos nossos filhos todo o amor que eles necessitam, mesmo quando eles nos contrariam ou contrariam os bons conceitos e valores que nós transmitimos a eles. Eles estão aprendendo. Como Deus tem paciência conosco, nós também precisamos ter com aqueles a quem nos foi confiado. 583A. Se um filho se torna homem de bem, a despeito da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, tiram estes algum proveito disto? Deus é justo. A resposta é muito objetiva. A cada um de nós é dado segundo as nossas próprias obras. Então, um espírito mais elevado reencarna como nosso filho. E nós, que ainda estamos endurecidos, que enveredamos por maus caminhos, ainda temos vícios e outras situações degradantes, né, que demonstram a nossa inferioridade. E aquele espírito mais evoluído renasce na nossa família e acaba nos dando bons exemplos. Ele foi um instrumento para nos ajudar a evoluir, e não nós a evolução dele. Então, quando a resposta diz que Deus é justo, o que tivermos feito em benefício dele será reconhecido, mas a responsabilidade pela evolução dele é dele. Ele já renasceu assim. Então, a justiça de Deus vai nos oferecer segundo as nossas próprias obras. O que fizemos? Foi algo de bom? Ótimo, temos merecimento. Foi algo de mal? Não. Temos os resgates a fazer. Então, a justiça de Deus está presente em tudo. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador
que só tem em vista satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que vai espalhando? Na maioria das vezes, não passa de um instrumento de que Deus se serve para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Então, nós observamos, por exemplo, a colonização das Américas. Espanhóis, ingleses, portugueses, franceses, holandeses vieram para as Américas submeter os indígenas, impondo a religiosidade, escravizando muitas vezes. Então, o objetivo deles era a ganância, a conquistar novos territórios, a riqueza, primeiro do pau-brasil, depois dos biometais, né? Do ouro, da prata. Em relação aos incas, às maias, todos eles foram diretamente influenciados pela presença dos invasores. Então nós podemos olhar com olhos de que, coitado desses povos que foram submetidos, que passaram por escravidão. Mas também podemos olhar, compreendendo o que foi dito na questão anterior, que a cada um de nós é dado segundo as nossas próprias obras e que não existe o acaso na existência humana, que aqueles povos necessitavam dessa experiência. E o convívio com uma civilização um pouco mais tecnologicamente adiantada lhes deu valores novos. Então, tudo vem de Deus e é preciso ampliar a nossa visão para o espírito imortal, que não vai ser morto pelo invasor, que não vai ser impedido de evoluir pelo invasor. Ele só vai evoluir a partir da sua vontade. E às vezes é preciso passar por experiências dolorosas para que encontremos essa vontade, para que nos transformemos. Então é preciso ampliar a nossa visão. Tudo é bom, tudo vem de Deus e tem uma finalidade. Mesmo que na nossa inferioridade e pequenez do nosso olhar, ainda acreditemos que seja algo mal. Não tenhamos a visão completa dos resultados que essa ação pode trazer. 584A. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras não tem nenhuma parte na produção do bem que daí possa resultar, pois que visava apenas um fim pessoal. Mesmo assim, tirará algum proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções. Então eu venho e sou causa de escândalo, vou trazer dor, sofrimento. Aqueles que estão passando pelos escândalos é um meio, um instrumento de resgate. E eles vão passar pela situação e, se forem resignados, vão evoluir a partir dessa experiência negativa. Mas ai daquele que é causa de escândalo. Então, aquele que causou o escândalo está assumindo novos compromissos. Então, pela lei de causa e efeito, tudo vai se encadear de acordo com os nossos sentimentos, desejos e intenções. Se estivermos plantando coisas boas, vamos colher boas coisas. Se não, vamos colher as consequências. Kardec comenta: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas, no estado errante ou de desmaterialização. Tais ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o avanço da humanidade. Há os que encarnam com uma missão de progresso, enquanto outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os agrupamentos, as cidades e os povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se intrometem em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimento e angústia o momento em que Deus lhes proporcione os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar o bem.
Então, esse comentário do Kardec é um resumo de todo o capítulo. E nós encerramos então por aqui. Na semana que vem, vamos reiniciar no capítulo 11 os três reinos, já numa nova parte do Livro dos Espíritos, questão 585. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela intuição e inspiração dos vossos mensageiros, nos ajudando a compreender melhor os vossos desígnios, as intenções do Pai, a sua misericórdia, a sua justiça. Que fortalecidos possamos fazer boas escolhas nas oportunidades que a vida nos oferecer. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.